Boa noite, pessoal. Então vamos lá. Vocês estão com dúvida no sistema de ponto flutuante, né? Então vou colocar aqui o exemplo que eu pedi para vocês fazerem, né? O sistema de ponto flutuante. O que que é isso, né? O sistema de ponto flutuante é um jeito de representar números, né? Assim como a gente tem um sistema decimal, tem um sistema binário, aqui vai ter só 0 e 1, e a gente pode ter outros sistemas. O mais comum vai ser decimal, binário, hexadecimal. Mas a gente faz exercício usando outros, né, para ver se entenderam bem o que significa esse sistema de ponto flutuante. Ponto flutuante porque ele vai ter sempre um número que começa com 0, ponto, alguma coisa, vezes uma base elevada a um expoente n. Né? O expoente, na verdade, não vamos usar n porque o n é o que a gente usa para o número da mantissa. Vamos chamar aqui de exp, né? O expoente. Então, sistema de ponto flutuante, ele vai ter um ponto, sempre 0 ponto alguma coisa, certo? E dependendo do sistema, a gente não vai conseguir representar todos os números. Esse é uma fonte de erro, né, que a gente tem no computador, porque ele vai ter um sistema binário de ponto flutuante, com um número bem grande de n aqui na mantissa, né? E o expoente também pode variar bastante, mas eu não consigo representar exatamente todos os valores que eu quero. Ele só vai representar os valores que vão variar aqui dentro desse sistema binário, né? Então vamos fazer o exemplo do segundo ali, porque o primeiro é sistema binário, é um pouco mais fácil, né? Vamos fazer o sistema de ponto flutuante aqui: 5, 6, menos 2 e 1, né? Depois eu vejo o que eu pedi ali, deixa eu só mudar aqui a tela. Tá, o que vai ser cada coisa dessa? O 5 é o n. N é o número de casas que eu tenho depois da vírgula. Então eu tenho n casas para representar, né? Então eu vou ter 5 casas. Não, 5 é a base, né? 5 é a base, o 6 é o n. A base quer dizer o quê? Que eu vou ter 5 valores, né? 5 números que eu posso representar esse sistema. Que vai ser o 0, o 1, o 2, o 3 e o 4. O binário ele para aqui, né? Entre o 0 e o 1. O 0 sempre vai contar aqui. Então o número que a gente vai ter para representar é sempre a base menos 1, né? Se fosse sistema decimal, a gente ia do 0 até o 9, né? E não conta o 10, não contabiliza o 10. Mas daí são 10 números que eu posso usar para representar. Aqui são 5, né? 0, 1, 2, 3 e 4. Então vamos lá. Aqui vai ser o menor expoente, o mínimo, e o 1 vai ser o expoente máximo. Qual é o menor valor que eu consigo representar aqui? Né? Vamos deixar bem claro uma coisa: todo o sistema de ponto flutuante eu consigo representar o 0. Né? O 0 ele é representável em qualquer sistema. Deixa eu só pegar aqui como é que fica o 0. É o expoente mínimo, só para conferir. Então, como é que vai ser o meu 0? Ele vai ser 0, ponto, né, ou vírgula, 6 casas, porque o meu n é 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros, vezes a minha base, que é 5, elevado ao menor expoente, que é menos 2. Então, isso aqui é como o meu computador vai representar, né, ou um sistema que está usando esse sistema de ponto flutuante vai representar o 0. Okay? Isso aqui é o meu 0. Qual vai ser o menor número que eu posso representar aqui? Né? Sempre vai ser 0 ponto alguma coisa, vírgula alguma coisa. E aqui sempre vai ser um número inteiro, né? Maior que 0. O único caso onde pode ser 0,000 é para representar o 0. Então vai ser o menor número que eu posso ter aqui nesse meu sistema é 1, né? Então vai ser 0.1 e a partir daí eu posso preencher o resto de 0. Vocês concordam comigo que, considerando o sistema de ponto flutuante, que eu tenho que ter 0, alguma coisa, esse é o menor número que eu consigo escrever, né? Então vai ser a menor mantissa que eu consigo escrever, vai ser isso. Mantissa é isso aqui, né? É antes da minha base. Então, esse vai ser o menor, só porque é o menor mesmo eu vou ter que considerar daí qual é a base. Vou multiplicar pela base no expoente. Então eu vou colocar a minha base, que é a base 5, e o expoente daí é o menor expoente possível. Daí eu vou ter realmente o menor número que eu consigo representar nesse sistema. Ok? Então esse aqui é o menor número que eu consigo representar. Para converter desse sistema para o decimal, né, a gente vai fazer aquilo que foi mostrado na aula. Eu vou
colocar o número vezes a base e a posição que ele está. Esse 1 ele está na posição menos 1, né? O 0 aqui na menos 2, menos 3, menos 4 até o 6. Como o resto é tudo 0, eu não preciso nem colocar eles aqui para representar. Então eu vou ter, para passar isso aqui para decimal, eu vou escrever qual é o número e a posição que ele está. E a posição vai estar representada pela base. Então eu vou colocar como? Igual a 1 vezes, qual é a minha base? 5. Qual é a posição? Menos 1. Ok? O resto do zero não precisa, né? Então, esse daqui vai ser o número que eu estou representando, vezes, daí eu tenho que colocar essa base aqui também. 5 na menos 2, né? Ok? Então, como é que vai ser esse meu número passado para a base decimal? Né? O menor número possível. Então, como é que vai ficar esse número aqui? Eu vou ter, né, deixa eu só achar a caneta aqui de novo. Eu vou ter isso. 5 elevado a menos 1 é sobre 5, né? Ele vai para baixo. Vezes 5 elevado a menos 2 vai ser 5 ao quadrado. Isso aqui vai me dar o 1 dividido por 125, que eu posso representar assim, ou eu posso colocar como 0,008. Esse é o menor número que eu consigo representar. O que isso significa, gente? O meu sistema de ponto flutuante ele vai operar de duas formas, né? Eu posso colocar sempre um mais na frente ou um menos na frente. Então eu tenho sempre os números positivos e negativos. Então se eu desenhar uma linha dos pontos que eu consigo representar nisso aqui, eu consigo representar o zero. São pontos discretos nessa linha. Eu só consigo representar alguns valores. Eu não vou conseguir representar infinitos valores porque eu tenho um sistema que é finito, que ele tem um número n de casas depois da vírgula, uma base e um expoente, né? Então eu não consigo representar todos. Então aqui eu vou ter o meu zero, né? E eu vou ter, considerando para cá o positivo e para cá o negativo, o menor número que eu consigo representar vai ser aqui o 0,008 positivo menos 0,008. Ok? Então eu já consegui colocar 2 pontos nessa minha reta. Eu vou poder colocar todos os pontos que eu consigo representar aqui, né? Mas vai dar muito trabalho para esse sistema, então a gente não vai fazer tudo isso. Qual vai ser então o maior número que eu consigo representar aqui? Vamos limpar um pouco a tela. Opa! Limpar um pouco a tela aqui. O maior número que eu posso representar vai ser, né? 0. Bom, vamos escrever nesse aqui, porque daí eu já tenho o sistema ali em cima. 0, n números. Né? Vou ter n casos para preencher aqui. E o maior número que eu consigo chegar nesse sistema com a base 5 é o 4. Então eu vou colocar 4 repetindo n vezes. 4, 4, 4, 4, 4, 4. 6 vezes, né? Porque o meu n é 6. N igual a 6. Então eu consigo. Esse aqui vocês concordam que, considerando que eu só posso representar 0, 1, 2, 3, 4, o maior número que eu consigo representar antes da minha vírgula aqui, né? Quer dizer, antes do meu expoente, da minha base, é o 4. Então 0,4 repetido n vezes. Vezes daí a minha base, que é a base 5, elevado ao maior expoente que eu consigo chegar, que é o 5 na 1. Ok? Então esse é o maior número que eu consigo representar. Como é que eu vou converter esse número para a base decimal? Eu vou colocar o 4 em cada posição. Esse aqui está na posição menos 1, menos 2, menos 3, né? Eu vou representar todos eles e depois multiplicar por essa base no expoente. Então, o primeiro vai ser o 4 na posição menos 1, então vezes a base 5 na menos 1, mais 4 vezes a base 5 na menos 2, mais 4 vezes a base 5 menos 3, mais e assim por diante. Vezes a base menos 4, base 5 na posição menos 5 e posição menos 6. Ok? Vezes 5 elevado a 1. Certo? Então vamos ver quanto é que vai dar esse número.
pessoal, vai ficar assim, né? Daí o meu 5 eu vou cortar com um expoente de cada um aqui. Aqui o menos 6 fica menos 5 e assim por diante, né? Corto tudo. Menos 4 aqui. 3, 2, 1. E aqui fica na 0, né? E esse número vai me dar aproximadamente aqui 5. Aproximadamente 5, mas eu não consigo representar o 5 nesse sistema. Justamente porque eu não tenho um número infinito de 4s para colocar depois, né? Então isso aqui vai me dar 4.99968. 4,99968. Ok? Então aqui eu coloquei o maior representável. Isso aqui nessa minha linha de números que eu consigo representar vai estar aqui. 4,99968 menos, né? E aqui o positivo. 968. Então, os valores que estão aqui nesse intervalo entre o zero e o menor representável são o que a gente chama de underflow. Eu não consigo representar isso aqui no meu sistema. E acima disso aqui, do 4,99968, tanto para o lado positivo quanto para o negativo, né? ou abaixo disso no negativo e acima disso no positivo, é o meu overflow. Eu não consigo representar isso aqui. Então eu só consigo representar números que estão aqui dentro e aproximado, né? Eu não vou conseguir representar todos que eu quero exatamente. Eu vou aproximar, arredondar de alguma forma, né? Então tem aquele exemplo quando eu somo na aula que eu somo números no sistema de ponto flutuante e dependendo da soma eu perco informação por conta dessa limitação de n, de base, de expoente, né? Então eu posso perder um pouco dessa informação. O que mais que pede aqui? Deixa eu só pegar na lista. Pede também o número de elementos positivos representáveis. Isso aqui tem uma formulinha que eu coloquei na aula, né? O número máximo de mantiças positivas vai ser igual a b menos 1 elevado a b n menos 1. Ok? Então, pensem um pouco sobre isso aqui para ver se faz sentido, né? A minha base, que seria o 5 menos 1, na verdade é 4, vezes a minha base 5 elevado a, né, a 6 menos 1 a 5. Então, vejam se realmente faz sentido. Se eu pegar um sistema simples, que nem foi no exemplo da aula, assistam de novo agora, vejam se vocês entendem melhor. Eu consigo ver todas as mantiças. Por exemplo, aquele do 1 da lista, que é bem simples, né? O base 2 e 4, né? Eu tenho o sistema de ponto flutuante na base 2, n igual a 4, menos 1, 2. Como é que vai ficar isso aqui? Eu consigo representar todos aqui. Todas as mantiças, né? Daí eu estou ignorando os expoentes. Para cada mantiça eu vou ter os expoentes variando também. Mas vamos só ver as mantiças. Eu vou ter aqui, né? Base 2, eu consigo representar ou 0 ou 1. E eu tenho 4 números depois da vírgula. Então eu vou ter 0, vou ter o 0,0000, que é meu 0, né? 0,100, 0,10001, 0,10011, 0,1111. Ok? É isso que eu consigo representar. Eu não consigo representar nada mais que isso. O meu menor seria esse aqui vezes a minha base no menor expoente. E o maior número que eu consigo representar seria esse aqui vezes a minha base, que agora é 2, né, nesse tema, no maior expoente. Ok? Mas cada um desses aqui vai variar, né? Esse meu 0.1000, eu posso representar ele vezes 2 na menos 1, vezes 2 na 0, vezes 2 na 1 e vezes 2 na 2. Eu vario os expoentes aqui, certo? Vamos ver se faz sentido esse número de mantiças que eu consigo representar aqui, né? Minha base, 2 menos 1 elevado à base 2. O meu n qual que vai ser? 4 menos 1, 3, né? Então eu vou ter 1 vezes 2 elevado a 3. 2 elevado a 3, eu esqueci de alguns números aqui, né, gente? Vocês estão conseguindo reparar. Mas eu vou ter daí 8 que eu posso. Então aqui eu representei 4 só. Faltam 4 que eu tenho que representar. Eu posso representar também o 0,1100, 0,1010,
e o 0,1110, né? Vamos ver se fechou agora. E faltou o 0,1101, né? Agora fechou. É isso aí. Mas então vocês conseguem ver agora todos os que eu consigo representar, né? Daí lá no livro eu coloquei na aula, eu coloquei o número máximo de mantiços possíveis, deixa eu ver o que pediu na lista. Daí o número de elementos positivos representáveis vai ser isso vezes o número de expoentes, né? Então eu coloquei lá as fórmulas que vocês vão usar no slide, está é o item D e E. Mas o importante é vocês entenderem como é que eu vou representando esses números, como é que eles vão variando, né? Eles podem variar tanto essa base, essa mantissa, quanto o que vem depois, que é o expoente, que eu estou multiplicando. Fazendo isso, eu vou ter um número grande de valores que eu consigo representar nesse sistema de ponto flutuante. Certo? Vejam se ficou um pouco mais claro. Qualquer coisa, vocês mandam mais as dúvidas.